Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. A aula de hoje será sobre razões e proporções. Bom, vamos lá. Primeiramente, entender o que é uma proporção, né? Uma razão, uma proporção dentro de uma grandeza em si, né? Quando você tem um certo inteiro ali, né? Que você divide ele em partes, esse pedaço aqui, né? É uma proporção, né? Uma razão, né? Um pedacinho desse todo aqui. Pensando nisso aqui como sendo um todo, né? O que seria essa parte verde representada aqui? Seria 1. Por que 1? Eu pego 1 inteiro e divido em 5 partes. Isso aqui é uma dessas partes. Então, o fato de eu pegar o inteiro e dividir em 5 partes me dá as 5 partes. Essa parte selecionada, destacada aqui, é uma dessas. Se eu pensar em pegar mais uma parte, né? O que seriam essas duas partes juntas? Eu pego um todo, né? E desse todo, eu seleciono duas, divido em 5 partes, né? E seleciono duas. Então, o que é uma razão, né? O que é uma razão? É uma comparação entre o tamanho de um pedaço e do todo. É 1 para 5. Quer dizer 1 para 5 nesse caso, né? 1 para 5. Aqui eu tenho um pedaço para o todo que tem 5 pedaços. O que seria 2 quintos? Eu tenho 2 pedaços, no total de 5 pedaços. Isso é uma razão, né? Isso é uma proporção entre um pedaço e um comparativo, né? Se eu comparar essa parte verde com essa parte azul aqui, fica 1 para 1, né? Que a gente chama de 1 para 1, por quê? Porque os dois têm a mesma medida. Uma cabe dentro da outra. Aqui, ó, essa parte verde cabe 5 vezes dentro dessa maior aqui. Então, ela é uma parte das 5 que teria aqui. Você pode pensar em diversas razões aqui. Eu poderia pensar em pegar esse inteiro aqui, dividir em 20 partes, né? E selecionar 7. O que seria isso, então? 7 vinteavos, né? Dividir um todo em 20 partes, seleciona 7 dessas 20 partes. Isso é uma razão entre comparativo entre pedaços. Porém, né, que a gente pode pensar também, que se eu pegar e especificar aqui, eu pergunto para vocês, 32 sobre 34, 62 sobre 63, né? Qual desses dois aqui eu poderia comparar como sendo maior ou menor? Fica difícil de você analisar isso aqui, né? Ainda com esses valores aqui próximos, assim, até tudo bem, né? Dá para você pensar em alguma coisa. Mas e se eu tivesse uma proporção fixa para poder comparar pedaços, né? Por exemplo, se eu pensar em todo essas duas partes juntas aqui, ela é 1/5, né? Na verdade, cada pedaço é 1/5, né? Essas duas juntas seria 2/5 do todo. Se eu pensasse, ao invés de dividir em 5 partes, dividisse sempre numa mesma quantidade, né? Qual quantidade seria interessante para nós? 100, né? Então eu teria aqui uma proporção centesimal. Por que centesimal? Eu teria dividido isso aqui em 100 partes e teria pegado pedaços dessas 100 partes para gerar uma certa razão, né? Essa razão, ela vai receber o nome de porcentagem. Percentil, né? Que é o que você está pensando aqui no quê? Percentagem, né, também, né, pessoal, vocês falam. Isso não muda muita coisa, não, isso não muda, né, com relação ao conceito em si. O que significa 40% de 200? Esse símbolo de porcento aqui quer dizer uma divisão por 100. O que significa isso aqui? Pegar o 200, dividir ele em 100 partes, seguindo essa lógica de particionar aqui, e dessas 100 partes eu vou selecionar 40. Só que a gente não pensa em fazer a conta assim, a gente pensa assim, ó, 40%, né, que é o 40% de 200. Isso ou isso é a mesma coisa, mas a maneira mais usual de cálculo seria assim. Como se calcula, então, 40% de 200? Você pega o 200, dividiu por 100, ó, simplificou aqui, ficou 2 vezes 40, vai dar 80. Se fosse 2,5% de 600, 2,5 sobre 100 vezes 600. Mesmo esquema. Divisão aqui. 6 vezes 2,5. Isso aqui vai dar 15. Então, o cálculo da porcentagem nada mais é do que uma cálculo de razão e proporção aqui. Por exemplo, calcula 1/3 de
um salário, por exemplo, que seja lá de R$ 1.800, né? O que é 1/3 de 1.800? É 1/3 vezes 1.800, que daria 600. Então, isso aqui é um pedaço desses 1.800. A diferença aqui é 1/3. Quando você trabalha com porcentagem, esse valor de baixo é um valor fixo, né? Que é o valor centesimal, que é o valor 100. É assim que calcula a porcentagem dos dados. Tá bom? Olha só, aqui eu deixei alguns para vocês tentarem calculá-lo. 12% de 300, 32% de 450. Na mesma lógica, tá? A parte básica da básica ainda, né? Aqui também é uma questão que vocês vão ter um pouquinho de lógica para desenvolver, né? Aqui também é uma questão de uma situação problema. Essa daqui é um pouco mais interessante. Aí é importante que você sempre pense na comparativa de porcentagem assim. O todo é 100%, né? Se eu estou calculando uma porcentagem disso aí, eu posso pensar em uma regra de 3. Por exemplo, se eu falar que um salário de uma pessoa é de R$ 4.000, esse é o todo do salário, 100%. Ela vai ter um aumento de 7%. Então, 7% de aumento. Isso aqui vai gerar x. Multiplicação em cruz vai ficar 100x igual a 28.000. Passa dividindo. E isso vai dar um 280. O que seria 280, gente? Seria o aumento do salário da pessoa. Qual vai ser o novo salário da pessoa? O novo salário da pessoa seria os 4.000 com mais 280, 4.280. Ou você poderia pensar direto já assim, ó. Se o salário da pessoa é de 4.000 e isso é 100% do salário dela, quantos por cento ela vai ganhar com o novo salário? 107%. Que seria o que, na verdade? O valor já com um reajuste de 7%. Qual seria a diferença se eu resolvesse dessa maneira? O meu x já chegaria no valor de 4.280. Aqui, quando eu pensar no 107%, eu estou pensando no 100% já com 7% adicionado. Ou seja, já com aumento. Aqui não, né? Aqui eu pensei somente no aumento. É importante que vocês lembrem de grandezas proporcionais, aqui, grandezas diretamente proporcionais, para poder fazer esse tipo de cálculo. Vai ter mais alguns exercícios para vocês treinarem aqui e pensar um pouco, tá bom? A parte básica de porcentagem é isso, você calcular simplesmente uma fração de algo, né? É importante que você compreenda alguma coisa. Aqui é uma situação um pouco diferente, ó. 30% de x, essa parte aqui se traduz dessa maneira que eu escrevi aqui, ó. É igual a 24. A pergunta é quem é o valor de x, né? Isso aqui dá para você resolver por uma equação do primeiro grau, né? É só você montar assim que você consegue descobrir o valor de x. Aqui, esse aqui é um pouquinho importante para a gente pensar. O que o pessoal pensa normalmente, né? Que 20% de 30%. O que é isso? Pensa realmente o que significa 20%. 20%. De quem? De 30%. O que seria isso aqui? Cortou um zero aqui, cortou um zero aqui. Vai ficar 6 por 100. O que quer dizer 6 sobre 100? 6%. Então, 20% de 30% de um certo valor é 6% desse certo valor aqui, ó, que ele menciona. Tá bom? Bom, agora aqui a prática, gente. Não tem muito o que fazer. São cálculos mais básicos por enquanto, mais interpretação. Eu acho que vocês conseguem resolver isso aqui tranquilamente. Um ótimo estudo para vocês aí e até uma próxima.